A noite em São Paulo era uma tapeçaria de luzes distantes e indiferentes, mas dentro do arranha-céu espelhado da Nexus Tech, o mundo se resumia a um único andar em pânico. O ar-condicionado, normalmente um zumbido discreto, parecia agora um sopro gélido de fracasso, misturando-se ao cheiro de café requentado e ansiedade. Nas baias de operações, o silêncio tenso era quebrado apenas pelo clique frenético de teclados e pelo brilho azulado dos monitores exibindo linhas de código que não faziam mais sentido. O projeto mais crucial do ano, a promessa de um futuro ainda mais dominante para a empresa, estava em colapso e, com ele, a atmosfera de controle e excelência que definia aquele lugar. A pressão era quase palpável, uma entidade invisível que sufocava a todos, transformando o ambiente de alta tecnologia em uma câmara de tortura moderna. Quando as portas do elevador se abriram com um som suave, a tensão se transformou em medo. André, o fundador e CEO, surgiu como uma tempestade contida em um terno sob medida. Sua postura era rígida, seu rosto uma máscara de fúria controlada, mas seus olhos revelavam um cansaço que ia além daquela noite, uma exaustão que parecia vir da alma. Ele não gritava. Sua voz era baixa, precisa e cortante, movendo-se pela sala e dissecando a falha de cada equipe com uma precisão cirúrgica que era mais humilhante do que qualquer berro. Cada palavra sua diminuía os profissionais experientes ao seu redor, transformando-os em estudantes incompetentes diante de um mestre impiedoso. Ele era o arquiteto daquele império, e naquele momento via suas fundações tremerem por um erro que ninguém conseguia encontrar. Em meio ao encolhimento coletivo, uma figura permanecia focada em sua estação de trabalho, quase alheia ao furacão que varria a sala. Vanessa, a analista júnior, parecia estar em seu próprio universo, seus dedos movendo-se com uma calma metódica sobre o teclado. Suas roupas simples contrastavam com o luxo discreto do ambiente, mas era a sua serenidade que realmente a destacava. Então, no auge de uma das frases mais cáusticas de André, uma voz clara e firme cortou o ar. Com licença, senhor. O silêncio que se seguiu foi absoluto e pesado. Todos os olhares se viraram para ela, incrédulos. A novata, a garota que muitos mal sabiam o nome, aquela que vinha de um CEP que a tornava invisível para a maioria, estava interrompendo o homem que detinha o destino de todos em suas mãos. Ela se levantou, caminhou até o monitor principal e, com um gesto simples, apontou para uma linha específica de código que todos haviam ignorado por horas. A falha não está no servidor de aplicação, nem no banco de dados. Está aqui, na validação de token. Há uma chamada recursiva que cria um loop infinito sob alta carga, explicou ela, sua voz desprovida de qualquer ego, apenas a clareza dos fatos. André a encarou, seu rosto uma mistura de ceticismo e surpresa. Ele, o visionário, o gênio da tecnologia, estava sendo corrigido por uma analista júnior no meio da pior crise de sua empresa. Por um instante, o mundo pareceu parar, suspenso na decisão que ele tomaria. Finalmente, com um aceno quase imperceptível, ele deu um passo para trás e disse uma única palavra, um sussurro que ecoou como um trovão: resolva. A ordem de André, resolva, pairou no ar como uma sentença. Para Vanessa, no entanto, foi uma libertação. Enquanto os outros engenheiros e gerentes se afastavam, abrindo um círculo de respeito e medo ao redor dela, ela sentiu uma calma familiar tomar conta de si. Este era o seu território, o lugar onde a lógica e a clareza reinavam, um refúgio seguro contra o barulho do mundo exterior. Seus dedos dançaram sobre o teclado, não com a pressa desesperada de antes, mas com a precisão de um cirurgião. Cada linha de código reescrita era um passo firme, cada comando executado era uma afirmação silenciosa de sua competência. Ela não pensava na humilhação que acabara de presenciar.
nem no poder do homem que a observava. Estava apenas ela e o problema, um quebra-cabeça complexo que finalmente começava a fazer sentido sob seu toque. Em menos de uma hora, a cascata de erros nos monitores se transformou em uma tela verde de sucesso. Um suspiro coletivo de alívio percorreu o andar, mas Vanessa mal registrou. Ela apenas se afastou do terminal principal, voltando para sua baia como se tivesse acabado de concluir uma tarefa rotineira. Foi ali, na quietude que se seguiu à tempestade, que a verdadeira magnitude do que ela havia feito começou a se assentar. A injustiça de ser invisível por tanto tempo, de ter sua capacidade questionada por seu CEP e suas roupas simples, doeu por um instante, mas logo foi substituída por uma dignidade serena. Histórias como a dela, de uma vitória silenciosa contra um sistema que te subestima, merecem ser contadas, não é mesmo? Se você concorda, considere se inscrever para que possamos continuar trazendo relatos que inspiram e fortalecem. Nos dias que se seguiram, uma mudança sutil ocorreu na Nexus Tech. André, o CEO que raramente era visto nos andares operacionais, começou a fazer aparições discretas. Ele não falava com Vanessa diretamente, mas a observava. Notava como ela pacientemente explicava um processo complexo a um colega em dificuldade, como seu rosto se iluminava ao resolver um problema, e como ela comia sua marmita trazida de casa na copa, lendo um livro técnico em vez de participar das fofocas corporativas. Ele, que vivia em um mundo de transações e aparências, ficou intrigado por aquela autenticidade crua. Ela não parecia buscar reconhecimento ou poder. Seu trabalho era sua própria recompensa, e essa pureza de propósito era algo que ele havia esquecido há muito tempo. Talvez nunca tivesse conhecido de verdade. Para entender Vanessa, era preciso entender de onde ela vinha. Sua jornada diária era o oposto da de André. Ela não saía de uma garagem climatizada em um carro de luxo, mas enfrentava um ônibus lotado por mais de uma hora, atravessando a cidade que se dividia em duas realidades. O arranha-céu espelhado da Faria Lima se tornava um ponto distante no horizonte enquanto ela mergulhava de volta em seu bairro. Um lugar de muros pichados, risadas altas de crianças na rua e o cheiro de comida caseira vindo de janelas abertas. Era um mundo vibrante e barulhento, cheio de dificuldades, mas também de uma solidariedade que o silêncio asséptico da Nexus Tech jamais conheceria. Ali, ela não era a analista júnior, mas a filha, a irmã, o orgulho de uma família que depositava nela todas as suas esperanças. Sua motivação não era a ambição abstrata de subir na carreira, mas a necessidade concreta de pagar pelo tratamento de sua mãe, que lutava contra uma doença crônica com a teimosia e a fé que lhe eram características. Cada linha de código que Vanessa escrevia se traduzia em uma caixa de remédios, em uma consulta médica, na tranquilidade de saber que poderia prover o mínimo de conforto para a mulher que havia se sacrificado tanto por ela. Essa responsabilidade pesava em seus ombros, mas também lhe dava uma força extraordinária. Ela não tinha o luxo de se sentir intimidada ou de desistir. O sucesso não era uma opção, era a única rota de sobrevivência, a única maneira de retribuir o amor incondicional que a sustentava desde o berço. Intrigado, André a convocou para uma reunião estratégica com a diretoria. O pretexto era discutir a segurança do sistema que ela havia salvado, mas seu objetivo era outro. Ele queria vê-la em ação, entender como sua mente funcionava sob pressão. Na sala de reuniões com painéis de madeira e vista panorâmica da cidade, Vanessa era um peixe fora de água. Os diretores a olhavam com uma mistura de curiosidade e condescendência, como se ela fosse um espécime raro. Suas roupas simples contrastavam com os ternos caros, sua linguagem direta destoava do jargão corporativo. No entanto, quando começou a falar, o preconceito na sala se dissipou,
substituído por um respeito relutante. Sua análise era brilhante, seus argumentos irrefutáveis. Ela não tentava impressionar, apenas apresentava a verdade com uma clareza desarmante. Enquanto isso, a vida de André continuava em seu roteiro de sucesso e solidão. Seu apartamento, um triplex com design premiado, era mais uma galeria de arte fria do que um lar. O silêncio ali era pesado, preenchido apenas pelas memórias de um divórcio que o havia esvaziado por dentro. As palavras de sua ex-mulher ecoavam em sua mente, acusando-o de ser incapaz de amar, de só se importar com o trabalho e o dinheiro. Ele tentava se conectar com seu filho adolescente, Lucas, mas cada conversa se transformava em uma batalha. O garoto, influenciado pela amargura da mãe, via o pai apenas como um caixa eletrônico, um provedor ausente. André havia construído um império, mas falhara miseravelmente em construir uma família. E essa era a falha de sistema que ele não sabia como consertar. Numa noite particularmente longa, quando o peso de um negócio fracassado e de uma ligação ríspida com o filho o deixaram exausto, ele encontrou Vanessa terminando um relatório, a única outra alma naquele andar deserto. Impulsionado por um cansaço que quebrava suas defesas, ele se aproximou e, em vez de uma ordem, deixou escapar um desabafo. Às vezes eu me pergunto para que serve tudo isso. Toda essa correria, toda essa pressão. Sua voz saiu mais vulnerável do que ele pretendia. Era um momento de honestidade crua, nascido do esgotamento. É incrível como as máscaras caem quando estamos no nosso limite, revelando quem realmente somos. Se você também acredita na força desses momentos de verdade, apoie nosso trabalho com sua inscrição, para que mais histórias como esta possam ser compartilhadas. Vanessa ergueu os olhos do monitor, e neles não havia bajulação ou pena, apenas uma compreensão genuína. Ela não ofereceu clichês motivacionais. Em vez disso, falou de sua própria vida com uma simplicidade tocante. Contou sobre a alegria de ver sua mãe sorrir após uma sessão de fisioterapia, sobre a festa surpresa que seus irmãos mais novos fizeram para ela com um bolo comprado com as economias do mês, sobre o sonho de um dia poder levar a família para ver o mar. Para ela, o propósito não estava em um grande objetivo final, mas nas pequenas batalhas vencidas a cada dia, nos laços que a uniam às pessoas que amava. Sua paixão era real, palpável, e encheu o silêncio daquele escritório com algo que o dinheiro de André jamais poderia comprar. As palavras dela atingiram André como uma onda. Ele, que media a vida em balanços financeiros e participação de mercado, foi confrontado com uma métrica completamente diferente, a do afeto, da resiliência e da alegria simples. Pela primeira vez em anos, alguém falava com ele sem querer nada em troca, sem calcular o peso de suas palavras. A história de Vanessa não era um lamento, mas uma celebração da força que nasce da dificuldade. Ele olhou para aquela jovem, que carregava o peso do mundo nos ombros com mais graça do que ele carregava seu sucesso, e sentiu a armadura de cinismo que construiu ao redor de seu coração começar a trincar. Ele não sentiu pena dela, sentiu admiração, uma profunda e avassaladora admiração. Naquele instante, a dinâmica entre eles mudou para sempre. Ele não era mais o CEO todo-poderoso, e ela não era a analista júnior. Eram apenas duas pessoas de mundos opostos, encontrando um inesperado ponto de conexão na vulnerabilidade compartilhada de uma noite longa. A decisão foi tomada ali, não pela mente estratégica de um empresário, mas pelo impulso de um homem faminto por algo real. Vanessa, ele começou, a voz um pouco incerta, um tom que ninguém na Nexus Tech jamais o ouvira usar. Você aceitaria jantar comigo? Não como seu chefe, apenas como André. O convite pairou no ar, carregado de um significado que ia muito além de uma simples refeição.
Ela o encarou por um momento, seu olhar direto e curioso avaliando a sinceridade em seus olhos cansados. Um sorriso genuíno, o mesmo que ele havia observado de longe, iluminou seu rosto. "Eu adoraria, André", respondeu ela, com uma simplicidade que era sua marca registrada. Não houve hesitação, nem cálculo. Apenas uma aceitação honesta. Naquele momento, no silêncio de um andar vazio no coração de São Paulo, uma ponte improvável foi construída sobre o abismo que separava seus dois mundos. Era uma ponte frágil, feita de respeito mútuo e uma curiosidade recém-descoberta, mas para ambos, parecia o começo de um caminho que poderia levar a um lugar que nenhum dos dois imaginava ser possível encontrar. O sumiço de Lucas foi a falha de sistema que André não pôde prever, nem consertar com dinheiro ou poder. A notícia chegou como um soco no estômago, e o pânico que se seguiu foi primitivo, despindo-o de sua armadura de CEO e revelando apenas um pai aterrorizado. Ele acionou sua rede de contatos, mobilizou a segurança da empresa, transformando a busca em uma operação de guerra. Mas cada hora que passava era um lembrete de sua impotência. O rosto do filho, capturado pelas câmeras de segurança, saindo do prédio com uma mochila nas costas e uma expressão de raiva e dor, assombrava cada monitor que ele olhava. Ele havia construído um império para dar ao filho tudo o que não teve, mas no processo havia perdido o próprio garoto, que agora se dissolvia na imensidão anônima da cidade, um fantasma em sua própria vida. Enquanto André se afogava em sua angústia tecnológica, Vanessa agia por um instinto diferente, uma sabedoria que não vinha de algoritmos, mas da vivência. Ela ouviu as histórias de André sobre a infância de Lucas, as poucas memórias felizes que ele compartilhava, e uma delas se destacou. Um velho fliperama na divisa de um bairro periférico, um lugar barulhento e cheio de luzes, onde pai e filho haviam passado uma tarde inteira, anos atrás, antes do divórcio azedar tudo. Era um tiro no escuro, uma aposta baseada em pura intuição. Sem avisar ninguém, ela pegou um carro de aplicativo e mergulhou na cidade que era seu habitat natural, deixando para trás o mundo de vidro e aço de André, guiada apenas pela esperança de que um garoto ferido buscaria refúgio não no luxo, mas na nostalgia de um tempo mais simples. Ela o encontrou no fundo do estabelecimento, encolhido diante de uma máquina de pinball antiga, cujo placar estava quebrado. O som caótico dos jogos ao redor criava uma bolha de isolamento para ele. Vanessa não se aproximou com a autoridade de um adulto, mas com a quietude de quem entende a necessidade de se esconder. Ela se sentou em um banquinho ao lado, sem dizer uma palavra por longos minutos, apenas observando as luzes piscantes do jogo. Quando finalmente falou, sua voz era suave, quase um sussurro em meio ao barulho. "Eu sei como é sentir que você não pertence a lugar nenhum", ela disse, e então, olhando nos olhos assustados do garoto, entregou a frase que mudaria tudo. "Eu não quero o lugar da sua mãe. Eu só quero que seu pai sorria de novo, e você também." Quando André chegou, guiado pelo rastreador que Vanessa discretamente ativou em seu celular, a cena que encontrou o paralisou na entrada. A fúria e o medo que o consumiam se dissiparam, dando lugar a uma admiração que doía no peito. Ali, sob as luzes de neon de um fliperama esquecido, estava seu filho, não mais com o rosto fechado pela raiva, mas com lágrimas silenciosas escorrendo, ouvindo atentamente a mulher que ele tanto rejeitara. Ele viu Vanessa oferecer a Lucas não um sermão, mas um ombro, um pedaço de sua própria vulnerabilidade como um presente. Naquele instante, André compreendeu. O amor dela não era uma invasão ou uma ameaça ao seu mundo. Era a ponte que ele desesperadamente precisava para reconstruir sua família quebrada, a peça que faltava em seu próprio código-fonte. Ele caminhou até eles, cada passo desfazendo anos de cinismo e medo.
Parou primeiro diante de Lucas e, com a voz embargada, pediu um perdão que vinha da alma, não apenas pelo sumiço, mas por toda a distância que havia permitido crescer entre eles. O abraço que se seguiu foi desajeitado e profundo, a primeira conexão real em anos. Então, ainda segurando o filho, André se virou para Vanessa. Seus olhos encontraram os dela, e ali, em meio ao som de fichas caindo e músicas eletrônicas, ele fez a única proposta que importava. "Case-se comigo, Vanessa", disse ele, a voz firme, mas o coração exposto. "Ajude-me a construir um lar de verdade, para nós três." Não era um pedido de um CEO, mas a súplica de um homem que finalmente encontrou o seu verdadeiro norte. O casamento foi uma celebração silenciosa, longe dos holofotes da mídia de negócios, realizado no jardim de uma casa antiga que eles haviam comprado juntos. Era um lugar que cheirava a terra molhada e flores, não a vidro e aço. Lucas, vestindo um terno que parecia um pouco grande demais para seu corpo, ainda em transição, caminhou até eles com uma solenidade que o fazia parecer mais velho. Em suas mãos, as alianças não eram apenas anéis, mas símbolos de uma trégua, de uma família que havia se quebrado e que agora estava sendo cuidadosamente remendada. Quando ele as entregou, olhou primeiro para o pai, com um perdão silencioso nos olhos, e depois para Vanessa, com um sorriso tímido que era uma promessa de um novo começo. Naquele momento, sob o céu azul de São Paulo, André não era um CEO fechando um negócio. Era um homem resgatando sua própria alma, construindo algo que finalmente tinha o peso da eternidade. A vida que se seguiu foi uma reescrita de seus códigos mais fundamentais. André aprendeu a deixar o escritório antes que o sol se pusesse, trocando relatórios de mercado por histórias de ninar e reuniões de emergência por jantares em família, onde o som das risadas era o único indicador de performance que importava. Ele redescobriu o filho, não através de presentes caros, mas de longas conversas sobre nada e tudo, de jogos de videogame e de uma presença que curava mais do que qualquer terapia. Vanessa, por sua vez, floresceu na Nexus Tech, não como a esposa do chefe, mas como uma líder visionária. Ela implementou programas de mentoria e defendeu uma cultura de colaboração, provando que a empatia não era uma fraqueza, mas a maior força de uma organização. Ela não mudou quem era, apenas ensinou um império a falar sua língua. Juntos, eles canalizaram sua jornada para algo maior, criaram a Fundação Ponte, uma organização financiada pela Nexus Tech dedicada a oferecer bolsas de estudo e apoio a jovens talentos de comunidades carentes, transformando a trajetória de Vanessa em um caminho pavimentado para muitos outros. No evento de lançamento, de mãos dadas, eles falaram não sobre tecnologia ou lucro, mas sobre potencial humano e a responsabilidade de abrir portas que um dia estiveram fechadas para eles. Eles transformaram uma história de injustiça e dor em um legado de oportunidade, mostrando que as narrativas mais poderosas são aquelas que inspiram a mudança. É por isso que seu apoio, através da inscrição, é tão crucial, pois nos ajuda a continuar compartilhando relatos que constroem pontes em vez de muros. 3 anos depois, em uma tarde de domingo preguiçosa, a cena era de uma felicidade tão simples que parecia um sonho. Em um parque público, André, vestindo jeans e uma camiseta, empurrava um balanço onde sua filha de 2 anos, com os mesmos olhos curiosos da mãe, gargalhava a cada impulso. Perto dali, Lucas, agora um jovem universitário confiante, jogava bola com a irmãzinha, chamando-a com um carinho que transbordava. Vanessa os observava de um banco, um livro esquecido em seu colo, o rosto iluminado por um contentamento sereno. André parou o balanço por um instante e olhou para sua família. O império de vidro e aço ainda existia, mas era apenas uma sombra distante. O verdadeiro reino estava ali,
naquele pedaço de grama sob o sol. Um reino construído não sobre algoritmos e ambição, mas sobre a coragem de amar e a beleza de pertencer.